Há três elementos muito interessantes na parábola do filho pródigo: vestimenta nova, anel nos dedos e sandália nos pés. É sobre isso que eu gostaria de falar com você no vídeo de hoje. Então, venha comigo. Olá, saudações de paz para a tua vida. Seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui no canal do Tiago. Eu fico muito feliz em saber que você está aí do outro lado da telinha me acompanhando, certinho? Se é novo por aqui, quero convidá-lo, certo? Para se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha e também o seu comentário, certo? Muito obrigado mesmo pela tua companhia. Aproveitando já esse momento de abertura desse vídeo, eu também gostaria de agradecer a dois amigos, a dois canais que têm colaborado muito com esse trabalho, assim como outros que têm colaborado, inclusive você que está aí do outro lado da tela me acompanhando. Gostaria de agradecer a minha amiga Zilda Lima. Obrigado, viu, Zilda, pelo apoio. Também gostaria de agradecer ao meu amigo pregador Alex. Valeu, Alex, pelo teu apoio mais uma vez. Os links desses canais estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Gostaria muito que você fosse lá visitar esses amigos, certo? Então, vamos ao vídeo de hoje. Antes de mais nada, gostaria de lembrá-los que esse vídeo, na verdade, é uma continuidade do vídeo anterior, quando eu já comecei a falar sobre a parábola do filho pródigo. Se você ainda não assistiu, quero te pedir que depois desse vídeo você possa ir lá conferir. Ok? Também gostaria de pedir a você uma atenção um pouquinho, porque eu preciso relembrar algumas coisas importantes para esse vídeo. A primeira coisa é que a parábola do filho pródigo está registrado em Lucas da Bíblia Sagrada, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Quem está narrando essa parábola? Nada mais, nada menos que o próprio Jesus. Só que antes ele já tinha falado pelo menos umas duas parábolas e agora, a partir do versículo 11, ele vai dar continuidade e fala sobre a parábola do filho pródigo. E ele começa dizendo: certo homem tinha dois filhos, né? O mais velho e o mais novo. Sendo que é o mais novo, portanto, o filho pródigo, pródigo significa gastador, certo? Que vai pedir ao pai parte da herança ao pai para ir embora, porque ele não quer mais ficar na casa do seu pai. Ocorre que o pai concede, então, parte da tua herança e o menino vai embora. A sequência da narrativa diz que esse menino gasta todo o seu recurso dissolutamente, ou seja, sem sentido. Depois vem uma fome sobre a terra, ele já não tem mais recurso, ele se ajunta com um homem, esse homem, ao invés de abrir as portas da casa dele para oferecer talvez um prato para aquele menino, não. Ele manda para o campo cuidar de porcos e ali aquele menino deseja, inclusive, comer as comidas que os porcos comiam. Só que o bom disso tudo, que é interessantíssimo, é aquilo que Jesus narra no versículo 17 do capítulo 15 de Lucas. É que o menino caiu em si, ou seja, abriu-se os olhos dele e ele percebeu a sucessão de erros que ele tinha cometido. E eu observo pelo menos 4 erros ou 4 níveis de erro, de queda que esse menino teve ainda lá dentro da casa do seu pai. O primeiro nível de queda, como eu estava dizendo, é ainda lá dentro da casa do seu pai. Por quê? Ele pediu parte da herança ao seu pai. Algo que para aquele momento não cabia. Veja, para os herdeiros receber a sua herança, precisa que o dono da herança, o dono das posses, venha a óbito e assim os herdeiros possam então receber aquilo que era de direito, que no caso eram as posses do pai. Só que o pai ainda estava em vida. Em outras palavras, aquele menino meio que não estava se portando com a vida do seu pai. Para a cultura dele, aquilo era inaceitável. Então aquele menino já tinha caído, já estava perdido dentro da casa do seu pai. O segundo estágio da queda, do erro que ele cometeu,
é que ele vai embora. E diferentemente, talvez, de alguém que estava com uma herança, que poderia, talvez, buscar ajuda de algum amigo, de algum conhecido naquela região onde ele estava, talvez para investir, para fazer alguma coisa, não. O texto bíblico diz que ele gasta tudo dissolutamente, gastou todos os recursos que o pai deu para ele, né? Aquilo, né? Aquilo que vem fácil, muito provavelmente também vai embora fácil, certo? O terceiro nível de queda desse menino, ou de erro que ele cometeu, é que quando acabou todas as suas posses, o texto bíblico narra, Jesus narrando, diz que veio uma fome sobre a terra. E aí ele já não tinha mais nada para sobreviver naquele período de fome. E ele vai então se ajuntar com um homem, que ao invés de abrir a porta da sua casa para recebê-lo, não. Esse homem manda ele para o campo lidar com os porcos. Então, para a cultura que ele estava inserido, que é a cultura judaica, o porco era um animal impuro. Então, esse menino caiu significativamente naquela cultura, um nível muito ruim e nada agradável. Esse era o terceiro nível de queda. O quarto nível de queda é quando ele, já lidando lá com os porcos, ele desejou, o texto bíblico diz isso, ele desejou comer a comida que os porcos comiam, as alfarrobas, um fruto da árvore do Mediterrâneo. Então ele desejou comer aquilo que ninguém naquele momento queria comer, as comidas dos porcos. Só que o bonito disso é o que Jesus registra no versículo 17, quando ele diz que o menino caiu em si, o filho pródigo caiu em si, ou seja, ele abriu os seus olhos, reconheceu a sua situação, percebeu o nível que ele estava e ele decide então voltar para a casa do seu pai, o lugar onde ele nunca deveria ter saído. Ou seja, ele arrependeu-se, mas ele não só se arrependeu, mas ele tomou uma decisão. Qual era a decisão? Vou voltar para a casa do meu pai e vou reparar os erros que eu cometi ainda lá na casa do meu pai. E só isso é maravilhoso, porque é muito bom, é muito importante quando eu, quando você, quando nós cometemos alguma coisa que é contra Deus ou contra os princípios da palavra de Deus, até mesmo contra nós, o nosso próximo, que a gente abra os nossos olhos e a gente perceba essas coisas ruins e corrija a tempo e volta atrás muitas vezes para poder reparar os erros que nós cometemos. O menino decidiu, vou levantar, vou para a casa do meu pai. E é aqui que centraliza a mensagem de hoje, que eu acho importante. Quando ele volta para casa, o pai já o avista já de longe, quando ele já estava se aproximando. E o que o pai faz? O texto bíblico diz que o pai então vai ao encontro do seu filho, né? Porque ele reconheceu o seu filho. Agora veja, isso é uma parábola. Em outras palavras, a parábola era um recurso de linguagem que Jesus utilizava para traduzir, ou seja, para trazer a mensagem do reino de Deus aos discípulos, aqueles que estavam em volta dele, inclusive nós, de maneira que as pessoas entendessem e compreendessem a mensagem que Jesus estava querendo passar. Então esse pai aqui tipifica a presença ou tipifica a figura de Deus Pai. E aqui é importante, por quê? Porque o Pai, que é Deus, ele nos reconhece, ele sabe quem nós somos. O texto bíblico diz que antes mesmo que nós viéssemos a nascer, o Pai nos conheceu. E ainda que a mãe venha se esquecer de nós, o texto bíblico vai dizer que Deus não se esquece de nós. Então Deus nos reconhece. E o pai do menino reconheceu o menino já vindo de longe. E quando ele estava se aproximando, o pai correu, foi ao encontro do filho para abraçá-lo. E aí eu gostaria de ler com você esse pedacinho, porque o pai teve uma atitude que eu acho muito interessante, eu quero ler com você. Está registrado em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 21. Diz assim: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado,
comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar. Aleluia para esses versículos, que coisa tremenda, né, gente? Que maravilha! O menino voltou, o pai o abraçou. Quando ele então começa a pedir desculpas ao pai, ou se arrepender diante do seu pai, o pai já olhou para ele e já viu que ele tinha se arrependido, né? Nem deixou ele continuar. Eu imagino o pai com a mão no ombro do seu filho e agora olhando para trás, vendo aqueles que trabalhavam para ele, dá uma ordem para aqueles que trabalhavam para ele. E qual é a ordem? Vai lá, pega sandálias novas para o menino, traz para cá, traz roupa nova e traz anel e põe no dedo dele, porque esse meu filho estava perdido e ele foi encontrado. A primeira coisa que o pai manda trazer é roupas novas. E quando a gente chega diante de Deus, a gente chega todo maltrapilho. Imagine, esse menino certamente estava com as suas roupas talvez rasgadas, sujas ou até mesmo fedendo, porque ele estava lidando com porcos. E o pai diz, põe roupa nova nele. Ou seja, ele chegou numa situação e o pai muda o cenário da vida dele. E é assim que muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus por um passado ruim, por uma vida marcada de decisões ruins, do pecado, né, da miséria, de tantas coisas ruins. E Deus então troca a nossa vestimenta. A vestimenta nova simboliza o novo nascimento, né? Simboliza a nova personalidade. Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu e você nascemos de novo em Deus, da água do Espírito, como a Bíblia vai registrar, as nossas decisões não são mais pautadas pelo nosso ego. As nossas decisões, elas são pautadas por fazer a vontade de Deus. E isso é muito bom e isso é muito importante. O segundo elemento que o pai manda trazer para o filho é o anel. O anel simbolizava que aquele menino, ele fazia parte de uma linhagem real e pertencia uma família real. Muito provavelmente o menino perdeu esse anel ou talvez até mesmo vendeu por conta da situação que ele estava vivendo. E agora o pai está dizendo, coloca um anel no dedo dele, porque ainda que ele estivesse perdido, ele pertence a uma linhagem real. E é isso que Deus faz com a gente. Talvez Deus poderia nos colocar na condição de servos, mas o texto bíblico diz que ele vai além. João, na sua primeira epístola, vai dizer, vede com grande amor nos amou o Senhor nosso Deus, a ponto de chamarmos filhos de Deus. Ou seja, nós somos filhos, pertencemos à família de Deus. Isso é o anel, né? O penhor, ou seja, o Espírito Santo que ele nos envia é o penhor, é a garantia da salvação, que nós pertencemos à família de Deus. O terceiro elemento é sandálias nos pés. A sandália simboliza que aquele menino era livre, ou seja, ele era livre do seu passado, ele era livre do pecado, ele era livre daquilo que o condenava. O escravo nessa época andava descalço, somente aqueles que eram livres, aqueles que pertenciam a uma família real, é que andava com sandálias nos pés. E isso é o que Deus tem para nós, sandálias nos pés. Sinal de liberdade, né? Liberdade, desde que eu tenha decidido voltar para a casa do Pai. E é nesse lugar, na casa do Pai, que ele tem roupas novas, o novo nascimento, ele tem anel nos nossos dedos, que é sermos considerados seus filhos, e ele tem sandália para colocar nos nossos pés, ou seja, liberdade na presença de Deus. Que maravilha, né? É isso que Deus tem para nós. E era exatamente isso que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, inclusive para nós, que o Pai, que é o Pai misericordioso, ele tem coisas novas para nós, desde que nós decidamos entregar as nossas vidas para Ele. Eu espero que essa mensagem fale muito ao seu coração. Eu desejo que de alguma forma você saia daqui abençoado e entendendo que o melhor lugar para você estar é na presença de Deus, porque é lá que tem segurança. Certinho?
Obrigado mais uma vez, você que me acompanhou até aqui, te agradeço pela tua companhia e até um próximo vídeo. Tchau, pessoal!